porque esse livro eu já tinha lido há um tempo atrás, não cheguei a ler ele por completo, mas é um livro muito bom porque ele fala, né, sobre a nossa missão de pregar o Evangelho. E cada parte desse livro, ele mostra a maneira como a gente pode fazer isso, que não precisa ser nem de uma maneira extravagante, mas basta que a gente se coloque nas mãos de Deus e espere que ele faça algo por meio de nós, né? E a gente só tem que dar o primeiro passo. Se a gente se perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, a gente pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai mostrar. E esse livro, o Serviço Cristão, ele é excelente, né? Porque a gente tanto pode ler para aplicar ele na nossa vida, como a gente pode usar tudo que ele tem, né, para também discipular, mostrar aos outros o que a gente pode fazer. E ali não tem nada demais, nada de tão complexo. É tudo muito simples, né? Porque Deus sempre agiu dessa forma. E nessa parte que fala sobre os jovens, eu acho que é muito interessante porque a gente hoje tem uma oportunidade muito grande de envolver os jovens na missão. E a gente tem que mostrar para eles que eles têm que aprender a se sacrificar, ou seja, se oferecer a Deus para que através da força deles, né, tanto da mente como do corpo, Deus possa ajudar eles a levar os seus amigos e seja quem for para o caminho de Jesus. Porque o jovem ele tem tempo, porque a maioria sempre é solteiro, eles têm muito mais energia, porque quando a gente é mais novo, né, a gente está em fase de crescimento e ali vai acumulando muita energia que pode ser usada em qualquer atividade. E a gente tem que saber direcionar essa força para que eles usem do jeito correto. Então a gente também tem hoje uma série de ferramentas aí, né, por causa da internet, por causa da tecnologia, que ajuda eles tanto a aprender como também a usar. E a gente tem que se apegar muito nisso porque a gente é uma geração muito complicada, onde nós aqui ainda somos de uma geração que desde pequena aprendeu o que era respeito, tinha que aprender a ter paciência. A geração de hoje não, ela é mais acelerada, ela está aí com muita ansiedade, é informação demais, é muita coisa na cabeça e eles precisam de uma vida com sentido, porque eles têm muita distração, eles têm muito recurso, mas não sabem o que usar. E a gente, né, nós que já temos uma certa experiência de vida, temos que ensiná-los qual é o lugar deles nesse mundo e o que eles podem fazer ali por amor a Jesus. E a gente tem dois ministérios da igreja que são muito importantes, que é o da escola, que é o Clube de Aventureiros e o Clube de Desbravadores. Tem mais um que eu acho importante, que é o da Escola Sabatina, né? Porque tem crianças que vão à igreja, até crianças que não são de pais batizados, que frequentam a igreja e que a gente ali tem uma oportunidade muito grande de já ensinar ali o evangelho, de já mostrar para eles, né, para que eles possam atuar dentro de casa mostrando o que eles sabem. Porque as crianças, elas são muito mais fáceis de aprender e elas têm um coração mais aberto. E a gente não pode desperdiçar essa chance, porque muitas vezes a gente corre o risco de levar uma criança para a igreja e só botar ela para brincar. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que ensinar ali, né, ensinar para elas que aquela é a oportunidade que elas têm de encontrar algo maior, algo melhor, porque brincando elas vão aprender aquilo que é sério, aquilo que é importante, e vão levar para casa essa mensagem. E isso aí é uma estratégia que vem desde a época de Jesus. Jesus mesmo disse que é das crianças o reino dos céus. Ele já foi colocando elas ali até como exemplo para que a gente tivesse que imitá-las, porque se a gente não for como criança, a gente não entra no céu. Então Jesus já mostrou que a criança é importante na obra de Deus. As crianças louvaram a Jesus quando ele entrou em Jerusalém e Jesus sempre fez questão de fazer essa comparação. Porque a gente tanto tem que ser como elas, como também tem que cuidar delas. E a igreja tem uma facilidade muito grande para atrair crianças. A nossa igreja tem muita coisa atrativa. É uma igreja muito criativa. Então a escola sabatina, todo sábado, ela sempre tem crianças ali visitando. Aqui, graças a Deus, a gente tem uma quantidade ensinar mais. Mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade. E aí vem os dois ministérios, que é de aventureiros e desbravadores. Tem atraído os jovens e que a gente também tem que ter muita sabedoria, porque cada jovem que se batiza é uma bênção de Deus. E a gente não pode nunca subestimar o batismo de um adolescente, o batismo de uma criança, porque às vezes a gente também tem essa pressa, né? A gente quer que aprenda logo, que faça alguma coisa logo, e não é bem assim. Nem gente grande a gente pode ter expectativa de querer que ele faça tudo certinho, porque a gente mesmo que está aqui
Quantas vezes a gente erra, a gente tem que quebrar a cara para poder se voltar para Deus. A gente cai, a gente tomba, mesmo depois de anos e anos de igreja, ainda mais vai querer que um adolescente que está entrando agora, que está com a mente a 1000 por hora, vai ser fiel a Deus? Tem uns que são, a gente não pode negar, né? Graças a Deus, Deus seja louvado. Mas tem outros que dão trabalho, que exigem mais paciência, e é por isso que essa lição dela vai falar sobre essa necessidade de direcionar o jovem, porque lá nesse capítulo que a gente está falando, diz que a gente também tem que saber educar, que não basta a gente só chegar, pregar e ele se batizar, não. A gente tem que ter paciência para direcionar ele, para dizer como a igreja funciona, qual é a doutrina. A gente tem que dar o exemplo arrastando ele, que a gente tem que ir atrás, né? Porque às vezes a gente só bota lá no grupo a hora das reuniões e acha que o pai, a mãe ou até o próprio menino lá por si só já vai ter ânimo suficiente para ir. E às vezes não, às vezes a gente tem que ir atrás, literalmente, né? Tem que ter paciência, e é para a gente mostrar para ele como se faz, que a gente não tem que ter empolgação, tem que saber a hora de ir, a hora de dar uma pausa, deixar ele no tempo dele. É um trabalho minucioso, mas que vale a pena. Que a gente não sabe quanto tempo vai levar, mas se a gente também entregar isso nas mãos de Deus, Ele vai dar o resultado. E esses jovens e os jovens da nossa igreja, eles têm um potencial muito grande, porque a gente tem recursos para ensinar eles o caminho de Jesus, o caminho da salvação, e a gente também tem que botar essa geração para ir trabalhando já, né, internamente na igreja. E a gente tem que mostrar para eles quais são os departamentos, mostrar como funciona cada um, porque eles vão, eu não vou dizer assim, nos substituir, porque enquanto Jesus der vida para a gente, nós vai estar trabalhando na obra, mas chega um momento em que a gente tem que passar o bastão, né, e a gente tem que deixar ali alguém para ser ancião, para ser professor, para ser diretor. Vai ser essa geração e agora vem, que é um trabalho bom, que vale a pena, e a gente tem que mostrar para eles que esse é o caminho certo, e que eles precisam também fazer missão, porque esse, meus amigos, é o único jeito que a gente tem de manter esse povo na igreja. A gente sempre pensa, né, que tem que ter a programação correta, tem que ter a programação, tem que ter aquela animação, tem que fazer aquilo bem interessante. Só que a gente não pode esquecer que o que vai segurar o jovem na igreja é Jesus. Não é só programação, não é só passeio, não é só um campeonato, é Jesus que mantém a gente no caminho da salvação. Porque por mais que a igreja seja legal, se ele não tiver Jesus no coração, aquilo de nada vai adiantar. Mas se a gente mostrar para ele que Jesus o ama e que Jesus tem um plano na vida dele, então isso aí vai mostrar que ele está no caminho certo. E a gente tem que orar primeiramente, a gente tem que interceder, porque tem coisa que a gente não faz falando, tem coisa que por mais que a gente se empolgue, queira, tem que ser agora, vamos embora, primeiro a gente tem que orar. Tudo na vida começa pela oração. É o nosso momento de ligação com Deus. E se tratando de jovem, a gente tem que fazer aquela oração intercessória, a gente tem que pedir a Ele que toque nesses corações, porque essa semana teve uma programação jovem na igreja, e eu achei interessante que eu saí para fazer o convite para alguns meninos e meninas. E quando eu saí de casa, eu fiquei na dúvida, porque tem alguns que moram bem distantes, em bairros muito longe, e eu não fazia a menor ideia onde eles moravam exatamente, não sabia nem direito onde ficava a direção de cada bairro, né? Porque ali por Panguaçu, quando é uma cidade pequenininha, mas mesmo assim, quando você tem o costume de andar, você pode até se confundir, principalmente para saber onde é a casa de cada um, porque é tudo emaranhado. Aí eu disse, Jesus me ajude, porque a programação começa hoje, vou fazer esse convite, vou sair de porta em porta, mas eu tenho que ir principalmente na casa desses que não estão frequentando, que é já para dar aquela injeção de ânimo. E Deus foi tão bom que Ele colocou no meu caminho cada um desses meninos. Assim que eu cheguei ali no centro de Panguaçu, quando eu virei a esquina, já me encontrei com um, já peguei esse que estava meio afastado, já fui atrás dos outros juntamente com ele e fui me encontrando com cada um. Quer dizer, Deus está final. Por mais que seja simples, são as coisas de Deus, e elas vão servir. E eu achei interessante que eles ficaram bem contentes quando eu cheguei para fazer o convite, porque o jovem, ele precisa também que os outros, eles precisam ver, eles precisam sentir que a gente gosta deles, que a gente tá com eles e que a gente se interessa. E quando a gente tem essa insistênciazinha, ele diz, não, isso aqui tem alguma coisa de diferente, tem alguma coisa de boa, acho que isso vale a pena. E eles vão vendo e eles vão sentindo ali a presença de Deus, e a gente tem que aproveitar para também discipular e mostrar
mostrar para eles como é que se faz. Então a gente tem que orar intercedendo, a gente tem que ir atrás, a gente tem que dar o exemplo. Então o jovem é a força da igreja. E eu acredito que somos a última geração, porque a gente tem que acreditar que a nossa esperança é a volta de Jesus. E se a gente é a última geração, então a gente tem que usar tudo que Deus dá, tudo que a gente tem, para que a gente atraia esse menino enquanto é tempo, né? Vamos orar, vamos plantar semente, e a gente sabe que às vezes a gente tem um resultado agora ou vai ter mais tarde, mas a gente confiando em Deus vai ter esse resultado. Então a gente tem que orar e buscar o Senhor. Então agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Fique aí com Deus, meus irmãos. Eu oro? Tem que orar, irmão? Ah, tá certo, vamos orar, né? Oremos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia, por esse momento. Te agradecemos porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade nesse dia de hoje para fazer a tua obra. A juventude é muito complicada, o Senhor sabe que esses meninos de hoje são de uma geração muito difícil, mas o Senhor tem um plano na vida deles. E o Senhor diz lá em Jeremias que o Senhor tem planos de paz e não de guerra. E a gente quer que o Senhor mostre esse plano na vida deles. Os abençoe hoje, nos abençoe para que a gente mostre para eles como é que se faz esse trabalho, que vale a pena trabalhar em teu nome, que esse prazer é uma coisa maravilhosa que só sabe quem está de dentro, e a gente quer mostrar para eles que é bom, que é o único caminho. Nos ajude a ter sabedoria para guiar esses jovens e toque no coração deles, para que eles venham ouvir a sua voz e ser transformados para a tua honra e a tua glória. Nos abençoe hoje e sempre no nome de Jesus. Amém. Amém.